és bom, és poderoso. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio. Que bom você veio. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é bom e a tua grandeza, ela é eterna. O Senhor é bom. E a manifestação do teu Espírito, ela é real neste lugar. Hoje iniciamos mais uma série de ministrações, que seja feita a tua vontade. Eu inicio perguntando para você, igreja, o que é ser a vontade do Senhor sobre a tua vida? Qual é a vontade, a verdadeira vontade do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre tua casa, tuas finanças? Qual é a verdadeira vontade que Ele tem para você? Você sabe qual são os reais planos que Ele tem para você? Por isso, hoje nós vamos discorrer um pouco. Estava falando para o pastor que é engraçado, né? Você se prepara, você escreve, você monta, mas chega na hora, os caminhos são tomados diferentes, né? Mas eu sei que esses caminhos tomados diferentes é o Senhor fazendo, e essa noite Ele vai nos dar a direção, amém? Amém. Poderiam abrir, por favor, em Salmos 40, versículo 8. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era assim. Amém. Salmos 48. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Amém? Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos estar orando, abençoando, intercedendo pela minha vida. Senhor, nesse momento aqui, estamos prontos para ouvir a tua palavra, estamos prontos para ouvir os seus dizeres. Nesse momento, nas horas que irão se anteceder e agora acontecendo, e depois, Senhor, faça a tua vontade. Nesse momento aqui, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor fazendo através da minha vida. A partir desse momento, não são os meus pés, mas são os teus pés que me levam. São a tua voz que me leva. São as tuas mãos que me levam, Senhor. Nesse momento, me transforma num instrumento. Me transforma numa flecha, Senhor, aonde entrará no coração de uma forma certeira. Senhor, nesse momento, não digo nada de mim, mas é tudo de ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, que seja o Senhor falando, Pai, através da minha vida. Seja o Senhor ministrando para essa igreja, Pai. Que em nome de Jesus, essa palavra aqui que o Senhor trouxe, ela nos confronte, Senhor. Ela nos corrija, ela nos coloque por um ponto de decisão. Mas ela também nos liberte, ela nos abra a mente, Senhor. Para que nós possamos entender o teu real propósito. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do seu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, igreja. Nós, desde janeiro, nós estamos recebendo palavras assim, títulos, vamos dizer, né? Muito proféticos nessas ministrações. E eu tenho acompanhado muitas delas, mesmo estudando, mas eu estava acompanhando ali. E eu vi que cada título, ele acompanha um propósito da nossa igreja. Assim, finalizando com a escola bíblica, né? E eu vi que os títulos, eles fazem muito sentido, né? Carne contra espírito, a sabedoria que vem do alto, promessas enraizados. E você vai vendo assim que o Senhor, ele vai realmente nos consolidando. Ele vai colocando fundamentos em nós.
Ele vai realmente alicerçando aquilo que ele precisa fazer para nos nutrir, para fazer o Espírito Santo nos guiar realmente para o verdadeiro propósito. E agora, com esse título, que seja feita a tua vontade, eu, em espírito, olhando para o Senhor, eu vejo que realmente é uma palavra que nos dá uma decisão de direção. Chegamos ao ponto, ao meio do ano, uma virada de semestre, e realmente falar para o Senhor, como eu fiz a pergunta, Senhor, o que é realmente fazer a tua vontade? O que é realmente ouvir o Senhor dizer que a tua vontade não é a minha dessa terra, não a minha vontade carnal, mas é a vontade que o Senhor do céu derrama sobre a minha vida. E lendo aqui, quando o Senhor me levou para Salmos 48, você vê que realmente era um momento ali onde Davi, mesmo em perseguição, Davi mesmo ali sendo oprimido, ele jamais deixou de confiar no Senhor. A todo momento, ele disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, sou teu filho, eis-me aqui, o Senhor me levantou, eis-me aqui, eu estou pronto para o teu propósito. Mesmo em meio às circunstâncias que Davi enfrentou, ele jamais deixou de acreditar naquilo que o Senhor tinha para ele. E hoje é o que nós vamos entender. O que acontece com Davi no Antigo Testamento, ele reflete muito em nós nos dias atuais de hoje. As circunstâncias, as tribulações, as adversidades sobre a tua vida, ela vem te colocando num ponto de decisão. De você realmente continuar movendo pela tua vontade, ou você verdadeiramente entregar ao Senhor a tua vontade. Você deixar o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer em você, porque geralmente nós oramos e dizemos, né, Senhor, faça em nós e através de nós. Mas se você colocar num contexto de escrita, num contexto de interpretação, o Senhor Ele já está fazendo na sua vida há muito tempo. Ele já está transformando a tua vida há muito tempo. Ele ainda não concretizou aquilo que é da tua vontade, mas que na vontade dele já está acontecendo. É você dizer hoje, Senhor, faça através da minha vida o que o Senhor já tem feito há muito tempo. Senhor, faça através da minha vida o que o Senhor já tem revelado há muito tempo. Então a nossa oração de hoje é dizer, Senhor, faça em nós, através de nós, nós podemos mudar ela, nós podemos começar a dizer, Senhor, faça através de nós aquilo que o Senhor já está fazendo em nós. Não pedindo para Ele fazer, mas já afirmando que Ele já está fazendo. E nesse salmo, o Senhor me trouxe um discernimento muito grande, que Ele me diz assim, o Salmo 48 nos convida a examinar a nossa própria atitude em relação à vontade de Deus. Sentimos prazer em obedecê-lo? Ou vemos seus mandamentos como limitações? Estamos buscando que sua palavra não seja apenas algo que conhecemos, mas algo que permeia e transforma o nosso ser. Este versículo nos desafia a buscar um relacionamento tão profundo com Deus que sua vontade se torne nossa maior alegria e a tua lei a essência do nosso caráter. É um convite para que a obediência não seja um sacrifício, mas a expressão de um coração que ama e confia plenamente no seu Criador. Você louvou, tem fogo nos olhos, você louvou, o reino é teu, você louvou Maranata, mas todos esses louvores, eles dentro de você traz a vontade do Senhor. Todos esses louvores que você adorou, que você colocou o teu espírito para louvar, todos eles caminham com a vontade do Senhor sobre a tua vida? Ou você tem apenas se emocionado pela tristeza da alma, encontra refúgio nesses louvores, mas a decisão da vontade, ela não acontece? Como que você se sente quando a sua vontade ela não é realizada? Como você se sente quando os teus argumentos de querer fazer a tua vontade, eles não são válidos? Quando realmente ou apenas é a vontade do Senhor que prevalece? Iniciando essa série de ministrações, o título dessa primeira mensagem é Prevalecendo a Vontade de Deus em Nossas Vidas. Hoje nós vamos ver que é o Senhor que prevalece tudo em sua vida. É a vontade dele, não só como boa, perfeita e agradável, mas é a vontade dele como verdadeira, consolidadora e perfeita na sua vida. É a vontade do Senhor que muitas vezes fecha uma porta para você. É a vontade do Senhor que muitas das vezes te pede para ir falar com pessoas, para ir ter com pessoas. É a vontade dele que muitas das vezes te coloca em situações onde você, pelos olhos naturais, você não consegue compreender.
Mas ali já está transicionando a sua mente há muito tempo. Apenas é a falta do nosso conhecimento, da nossa entrega, que muitas das vezes nos limita, muitas das vezes nos paralisa e até mesmo muitas das vezes nos faz tomarmos atitudes que não são da vontade do Senhor. Nós colocamos 2 pontos aqui, que nós vamos falar sobre essa vontade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós falaremos de Davi, Moisés no Antigo e Paulo e Jesus no Novo. Como esses principais, mas os principais personagens da Bíblia, como eles viveram a vontade do Senhor, mesmo no momento onde o Senhor não estava com eles, mesmo no momento onde o Senhor deu as costas, mesmo no momento onde o Senhor ele não viu que era da vontade de acontecer, mas eles confiaram no Senhor, e eles deixaram para que as coisas acontecessem da forma que era para acontecer. Obrigado, Tati. Na vida de Moisés foi algo muito grande, na vida de Moisés foi algo muito, muito profundo e muito profético. Moisés abandonado ali, isso já começa a dizer depois do nascimento, né? Abandonado ali em Midian, pois ele imaginou que fugir de um assassinato depois de muito tempo, ninguém ia esquecer dele, todo mundo ia dizer, mas Moisés não vive mais entre os hebreus, Moisés foi embora. Mas no momento certo, dentro da vontade do Senhor sobre a tua vida, o Senhor se revela para Moisés. O Senhor mostra para ele que ele tinha sim um chamado. Que o Senhor trouxe para ele não aquele momento em que ele estava exilado, mas sim aquilo que foi prometido para ele. Pois desde o seu nascimento Moisés foi perseguido, desde o seu nascimento Moisés foi assediado. O Senhor sempre proveu quem estava ao lado de Moisés. Então entenda uma coisa essa noite. Quando a vontade do Senhor vem para a sua vida e você obedece à vontade do Senhor, os seus que estão à tua volta, eles também são alcançados. Eles também são abençoados. Porque como nós falamos, se acontece tudo através de você, então quem está ao teu lado alcança aquilo que o Senhor tem para você. Alcança aquilo que o Senhor prometeu para você. Assim também é a consequência de quando você não faz a vontade dele, as coisas não acontecem, as coisas não são alcançadas. Eu costumo ter o seguinte discernimento sobre o Espírito Santo. Ele nunca vai deixar você ir para uma rota, ele não te acompanha. Ele vai te acompanhar em todas as rotas que você tomar. Mas em cada uma delas você terá uma consequência. Aí quando acontece algo, você diz, mas por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor queria ver até onde você estava indo com seus próprios pés. Até onde você estava andando dentro da sua própria vontade. Por que falamos que Deus é um Deus misericordioso? Porque quando você corrige o teu caminho, Ele vem para você e diz, filho, eu estou aqui, nós vamos continuar, vamos pegar a rota de novo, mas a tua atitude traz uma consequência. Também fazer a vontade do Senhor traz uma consequência, assim como foi na vida de Moisés, assim como aconteceu com Moisés. Libertador, homem forte, corajoso, libertou, falando por um cálculo baixo aqui, mas quase 40 milhões de pessoas. Dizem que foram 30, 20, enfim, mas está numa média de milhares de pessoas. Subiu ao monte, escreveu as tábuas. A primeira que ele desceu, o povo fazia festa, pois 40 dias não esperaram ele voltar, mas quando voltou, ele indignado na ira da alma, ele quebra as tábuas, e o Senhor direcionando ele limpa todo o arraial, volta de novo, escreve de novo as tábuas. Homem forte, homem corajoso, homem assim, totalmente voltado ao propósito do Senhor. Mas apenas uma atitude de Moisés, apenas uma, de não entender a visão do Senhor e ser tomado pela alma do povo, ele fere a rocha e por isso ele não entra no que foi prometido para ele. Então imagina, você nasce 40 anos, você vive uma vida que não é tua, mais 40 anos você é exilado, mais 40 anos você anda no deserto e no final de tudo o Senhor fala, você não vai entrar. É aí que eu venho com a pergunta para você, se hoje o Senhor dizer para você, amo o que você faz, é lindo o que você faz, é maravilhoso, mas você não vai entrar na minha mesa, você não vai sentar na minha mesa. Qual seria a tua reação?
qual seria o teu sentimento de ouvir Jesus te visitar e dizer: eu te conheço, você realmente libertou pelo meu nome, você orou pelo meu nome, eu te conheço, mas por uma atitude tua, você não senta na minha mesa. Será que nós conseguiríamos ser como Moisés? Que mesmo sabendo que não entraria, continuou ainda cuidando daquele povo, continuou ainda distribuindo as terras, continuou ainda passando para Josué, que seria seu sucessor, como líder de um povo? Será que você continuaria fazendo, sabendo que você está negado a entrar no paraíso e a viver no paraíso com o Senhor? Mas espera aí, foi a vontade do Senhor. Foi o que o Senhor disse. Foi o que o Senhor prometeu. Foi o que o Senhor falou. E como você se sentiria por uma atitude? Vivemos pela vontade, amém. Mas também não podemos esquecer que viver pela vontade é tomar cuidado com as nossas atitudes na vontade do Senhor. Você está fazendo a vontade dele, amém. Você está à mesa de cura, você está visitando, você está curando. Eu creio que o Senhor coloca mãos de cura na tua mão, em nome de Jesus. Eu creio em tudo isso. Mas e se por uma atitude tua o Senhor não aprovar e Ele mudar a rota da vontade dEle na tua vida? Como você se sentiria? Você seria obediente que nem Moisés? Você continuaria ali obedecendo aquilo que Moisés fez, que ele continuou fazendo? Ou você ia abrir mão de tudo? É o que nós precisamos entender hoje. Essa palavra, essa ministração, essa série vem apenas para nos consolidar, mas nós precisamos fazer a vontade do Senhor dia após dia. Precisamos manifestar a vontade do Senhor dia após dia. A vontade do Senhor ela não só é feita em 4 paredes. A vontade do Senhor ela é feita em todo lugar. No teu trabalho você manifesta a vontade do Senhor. Na tua casa você manifesta a vontade do Senhor. Na tua faculdade, na tua escola. Entre os parentes, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, você manifesta a vontade dEle. Com o irmão do lado você manifesta a vontade dEle. Você não manifesta a vontade do Senhor só no meio daqueles com quem você convive, senão seria fácil, né? Nós podemos nos abraçar aqui, dizer que amamos uns aos outros, mas e lá fora? Como que seria manifestar a vontade do Senhor se você vai pregar para o irmão e ele simplesmente diz para você: eu não quero ouvir falar de Jesus, sai de perto de mim? Como que você manifesta a vontade do Senhor? Você vai falar com um irmão de uma outra crença, porque independente da crença, somos todos irmãos, e ele diz: eu não acredito nesse Deus, pois eu tenho a minha crença. Como que você age na vontade do Senhor? Se você imaginar, é um pouco do Moisés que nós vivemos. É um pouco do Moisés, porque ele volta, ninguém acredita nele, todos pensam que ele realmente estava morto, e quando ele volta, as pessoas dizem: olha lá, matou o egípcio. E aquele que morreu, que escondeu, que matou o egípcio, que escondeu ele na areia, que fingiu estar morto, que fugiu. E como você lida com isso? De muitas das vezes o Senhor dizer que a vontade dele é algo que você não quer fazer, é algo que você não quer, muitas das vezes, manifestar pela vontade dele. Quantos e quantos relacionamentos cristãos dentro da igreja não têm desejado a vontade do Senhor, mas têm manifestado o próprio desejo da própria carne? Nós vemos muitos pastores, muitos líderes que trazem obras deles dizendo que estão manifestando a vontade, mas será que realmente a vontade que eles estão manifestando e dali passando para os seus filhos como igreja é a vontade de Deus? Quando você ouve uma palavra, como você ouve um louvor, você verdadeiramente fala: Senhor, através desse louvor, através dessa palavra que eu estou vivendo a tua vontade, que eu estou fazendo a tua vontade. Como que você entende dessa forma que o Senhor ele vem sobre a tua vida, ele manifesta na tua vida e muitas das vezes ele não vai fazer aquilo que você quer? Mas, peraí, Rafa, tá complicado, porque se eu bato, ele abre. Se eu chamo, ele me escuta. Se eu procuro, eu acho. Sim, claro, com certeza. Mas quando tudo isso acontece, é quando você decide viver a vontade dele.
Quando você vive a vontade dele, você chama, ele te ouve. Quando você vive a vontade dele, você bate, ele abre. Quando você chama pela vontade dele, você chama, ele te responde. Quando você procura, ele te acha. A vontade do Senhor sobre a tua vida é baseada onde primeiro você entrega para ele. Não é o contrário. O Senhor, ele não tem que fazer a tua vontade. Você faz a vontade nele, você obedece a ele, aí ele faz a tua vontade. Porque o teu coração já vai estar contrido nele. Já vai estar totalmente voltado para ele. O teu coração já vai estar realmente olhando para ele e ver como ele realmente é como autor e consumador. E foi justamente esse coração que Moisés sentiu quando o Senhor disse para ele: devido à tua atitude, você conduz o povo, mas toda essa geração, e você não entra na terra prometida. Então você vê como que são as coisas? Como eu disse anteriormente, quando você manifesta a vontade do Senhor, quem está à tua volta cresce. Mas quando você não manifesta a vontade do Senhor, quem também está à tua volta não cresce. Mas é apenas uma decisão? É apenas uma direção? Não, é um entendimento. Você decide andar no Senhor com entendimento. Você decide seguir o Senhor com entendimento. Você decide viver as promessas do Senhor com entendimento. Você precisa criar uma mentalidade de que realmente essa terra, ela não te pertence. Mas de que forma que ela não te pertence? Aquilo que é colocado à tua volta, aquilo que é colocado à tua frente, o que é te oferecido, não é da vontade do Senhor. Mas aquilo que te faz sentar à mesa, aquilo que te coloca realmente à frente e diz para você: coma, sente, aproveite, deleite. Essa sim é a vontade do Senhor. O que tem acontecido hoje? Muitas pessoas não estão tendo um sentimento e um relacionamento com o Senhor de ouvir o teu não. O não do Senhor sobre a tua vida de fazer a vontade é o não de dizer: eu quero cuidar de você, mas esse não é o caminho. E quantas vezes nós entramos na igreja, quando eu falo nós, eu falo a igreja como um todo. Todos nós aqui buscamos caminhar no Senhor, todos nós buscamos caminhar em santidade. Mas se falando de uma igreja mundial, de uma igreja de todo o âmbito ministerial, quantos encontros entram, oram, louvam, ministram, intercedem, até mesmo expulsam, mas não fazem a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor justamente não é aquela vontade de dizer: eu sou aqui uma coisa e lá fora eu sou outra. Não, é a vontade mesmo de ouvir o que Ele tem para ouvir. Você pode receber milhares de profecias, você pode receber mãos intercessoras sobre a tua vida, você pode receber muitas direções. Mas será que tudo isso que você ouve, sabendo que é o Senhor dizendo, você vai andar pela vontade dEle? Você vai dizer: Senhor, eu estou só mais um pouquinho aqui no meu cantinho, ainda não estou pronto não. Deixa eu ficar aqui, ó, só mais um cantinho aqui, de boa, tranquilo. Mas daqui a pouco começa. Mas só que na verdade o Senhor já está te esperando há muito tempo. Ele já está esperando você manifestar a vontade dEle há muito tempo. Ele está esperando você manifestar o que Ele tem para você há muito tempo. E muitas das vezes nós esperamos ser intelectuais na palavra. Esperamos ser ali, ó, bem disciplinados. Quanto mais eu souber ali o que está na Bíblia, mais eu vou ser um cara conceituado. Amém, glória a Deus, que o Senhor continue dando esse estudo de conhecimento na sua vida, muito bom. Mas muitas das vezes, a revelação ela está aqui, na Escritura. Mas o que o Senhor mais pede é um relacionamento. Ele pede que você se relacione com Ele dia após dia. Ele pede para você, todos os dias, olhar para uma sarça ardente. Ele pede para você tirar as sandálias e pisar numa terra santa. Ele pede para você libertar um povo. E muitas das vezes, pelas nossas atitudes, Ele vai dizer para você: não foi isso que eu te pedi. Mas agora que Jesus veio e rasgou o véu, o Senhor, Ele tem algo novo para nós. Na lei de Moisés, Moisés foi proibido. Mas no ensinamento de Jesus, todos nós temos uma nova rota. Jesus não é desobediente ao Pai, mas Ele diz: para chegar ao Pai,
Você precisa passar por mim. Então Jesus, ele já preparou um caminho, aonde você ali, não fazendo a vontade dele, ele vai te chamar através do Espírito Santo, no seu lugar de intimidade, no seu lugar de oração, e vai dizer, não, a rota que você está caminhando é uma rota errada, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo que vai te fazer ter perda, vai, mas entenda, nessa terra, se você não me buscar primeiro, a tua vida não tem sentido. Se você não me procurar primeiro, a tua vida vai ser apenas uma experiência. Se você não me encontrar, se você não me achar, se você não bater, se você não me chamar, eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer, e o Senhor está ansiando em fazer algo bom na tua vida. O Senhor está ansiando em realmente prosperar na tua vida. O Senhor quer realmente prosperar, Ele quer te fazer ter coisas boas, Ele quer te fazer ter riqueza. Sim, porque nós estamos aqui nessa terra para comer do bom e do melhor. Mas acima de tudo, o Senhor quer ter uma intimidade contigo. Realmente, Ele tem ciúme de você. Porque Ele gostaria que tudo que você tem vontade de fazer, das coisas carnais, você tivesse vontade de fazer com Ele. E mesmo assim Ele te espera de braços abertos. Mesmo assim, nos piores momentos de você chegar e dizer, eu não posso, eu não consigo, Ele está lá contigo. Porque a tua descendência em Cristo Jesus, ela é uma descendência que é recuperável. A sua genealogia em Cristo Jesus, partindo de você e dos seus filhos, dos netos, dos próximos que virão, é daqueles que realmente desejam fazer a vontade do Senhor. Aqueles que realmente querem ser a geração eleita, mas para ser a geração eleita precisamos fazer a vontade dEle. Precisamos nos colocar realmente dispostos a fazer a vontade dEle. Como Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Colocar a mão no arado, colocar a mão nas ferramentas, trabalhar para o Senhor é algo de uma decisão muito grande. E muitas pessoas hoje elas não estão escolhendo essa opção, elas estão esperando realmente o quê? Realmente passar as suas crises e passar as suas guerras para justamente viver a vontade do Senhor. Mas não, mas o Senhor Ele faz tudo isso te lapidando, Ele faz tudo isso cuidando de você. O Senhor Ele faz tudo isso realmente dizendo para você, você é forte, você é corajoso, você é corajosa, eu te gerei, você é filho, você é filha. Eu tenho algo para você e eu quero colocar algo em você. Você só precisa acreditar em mim. Faça a minha vontade. E assim que foi na vida de Moisés. Mais adiante, passando muitos e muitos anos ali, você vê Davi, criador de ovelhas, rejeitado pelo pai, porque essa é a verdadeira história de Davi. Davi é rejeitado realmente pelo pai. O último da família, o que não sentava à mesa. E o Senhor, através de um grande profeta, unge a tua cabeça e prepara para ele um caminho. Mas só que Davi sabia que esse caminho de fazer a vontade do Senhor não seria fácil. Ele sabia que mesmo matando Golias, mesmo vencendo o gigante filisteu, ainda era o início de um caminho. Ainda era o início de uma jornada. Ele tinha um rei que o perseguiu, ele tinha um rei que desejava matá-lo todos os dias, e mesmo assim, ele foi obediente, ele fez a vontade do Senhor. Mas, como Moisés, em certo tempo, Davi também cai. Essa é a frase verdadeira de dizer o que acontece com Davi. Davi, ele não se perde, Davi, ele realmente cai. Se relaciona com Batseba, causa um assassinato, é confrontado pelo profeta, se arrepende, volta, mas a casa dele, infelizmente, sofre por uma consequência. Assim como foi com Moisés de não entrar na terra prometida, na consequência de Davi, ele tem uma tragédia entre irmãos, que um dos seus filhos abusa da tua meia-irmã, o irmão dela mata. Ele foge, volta, expulsa o próprio pai de Jerusalém. E mesmo assim, nessa rota que Davi encontra Deus de novo,
e ele volta a fazer a vontade, o Senhor diz para ele: não é você que vai construir uma casa para mim. Não é você que vai construir um templo para mim, é a tua descendência, é o teu filho, gerado de um relacionamento limpo, gerado de um relacionamento que eu precisei alinhar dentro da minha vontade na tua vida. Então imagina você ficar 3 dias como Davi, não comeu, não bebeu, orou, se isolou, mesmo assim o Senhor leva o teu filho, que já não entramos aqui por causa do adultério ou não, mas era uma criança, então na cabeça de Davi, esse menino, independente disso, ele ia crescer, ele ia ser o novo herdeiro, mas o Senhor falou: não, vou arrumar a tua rota. E quando ele soube da notícia que o filho morreu, o que Davi faz? Davi se levanta, toma um banho, se alimenta e continua a sua caminhada. Aí eu volto a perguntar para vocês, como eu perguntei com Moisés. Imagina você praticando algo ou uma atitude errada, você ainda querendo que o Senhor te abençoe. Aí ele vem e não te abençoa. O que você diz? O que você interpreta isso? Ah, Senhor, mas eu tô aqui, ó. Eu errei, mas eu tô aqui de joelhos. Sim. Ele vai cuidar de você, ele vai te ouvir, ele vai te dar aquilo que você precisa, mas você precisa ser alinhado. Fazer a vontade do Senhor não é fazer de qualquer forma, é você ser alinhado dentro do propósito que o Senhor tem para a tua vida. Fazer a vontade do Senhor é você realmente olhar e dizer: eu errei. Em atitude, em pensamentos, em palavras, mas eu estou aqui, Senhor. Eu errei em posicionamentos errados, eu errei em falas erradas, eu não fiz aquilo que era para ter feito com meu irmão, não fiz aquilo que era para ter feito na minha comunidade, eu pequei, eu errei, mas Senhor, eu estou aqui. Eu estou pronto para o Senhor realmente fazer o que quiser na minha vida. Nós precisamos tomar um cuidado, não expressivo de um cuidado muito grande, mas nós temos que ter um cuidado no temor de Deus das coisas que nós pedimos para Ele. Envia-me, Senhor, eis-me aqui, sou teu instrumento, sou tua flecha, sou teu vaso. Aí Ele vem para você e fala: então tá, então você é meu instrumento, então vem cá, instrumento. Meu instrumento vai fazer isso. Ah, você é meu vaso? Ah, então tá bom, então vai lá, derrama ali. Você quer um id? Então tá, coloca aqui, ó. Vou te levar para esse lugar. Nós, de certa forma, cobiçamos tantos homens e mulheres de Deus para esses tempos de hoje, dizer: nossa, mas o pastor X é tremendo. Nossa, mas a pastora X, ela tem unção. Glória a Deus pela vida de cada um que ajuda na obra junto conosco. Mas será que na intimidade que eles colocam no Senhor, se você soubesse a intimidade deles, você iria achar eles tremendo? Será que se algum desses pastores renomados ligasse para você e falasse: ó, bacana, você vai lá, curte meus posts, ó, mas eu faço isso. Você ia dizer: ah, não, prefiro só te ver de longe mesmo, tô tranquilo. Ou seja, a minha vontade nunca vai ser a tua vontade. A sua vontade não vai ser a vontade de alguém que está do seu lado. Mas a vontade do Senhor, ela é uma vontade única nas nossas vidas. A vontade do Senhor, ela é única. Que nós manifestemos o reino. Que nós apresentemos um Jesus não só de nome, mas de relacionamento. De relacionamento com quem nós estamos apresentando, não, um relacionamento nosso. O que é ser caráter de Jesus? É você praticar os frutos e você praticar a autoridade que ele exerceu na terra. Isso é ser um caráter, isso é ser a semelhança. Você realmente estar em lugares que te edificam. Você estar com pessoas que te edificam. Ah, mas eu estou na igreja e as pessoas que estão lá, às vezes eu me sinto mal. Joelho no chão. Ah, mas eu estou num ministério, eu não me identifico com esse ministério. Joelho no chão.
Se alguém chegar para você e falar, você é bom para esse ministério, não pense que a pessoa está olhando para você como um rosto bonito ou que ela quer agregar na tua vida algo material. É porque o Senhor já falou de você para ela. O Senhor já disse, o irmão X, a irmã X está pronta. Então nunca ninguém vai chegar para você e vai te dar uma palavra daquilo que não é uma verdade na tua vida. Claro, com discernimento. Porque nós precisamos ter o discernimento do que o Senhor fala. Mas quando a palavra do Senhor ela vem, ela concretiza sobre a tua vida e você sabe que é o Senhor falando, então não tem o porquê questionar. Não tem o porquê voltar, não tem o porquê duvidar da palavra do Senhor. Justamente como foi na vida de Davi. Davi todas as vezes iriam consultar com o Senhor e falava, Senhor, eu devo subir a guerra. O Senhor falava assim, suba a guerra porque a vitória é tua. E muitas das vezes ele dizia, não suba. Mas simplesmente ele não falava para Davi não só subir, ele falava, não suba por esse tempo. Eu estou preparando, mas tem vitória para você. Então, obedecer o Senhor, Ele vai dizer para você, ainda não é o momento, mas é o momento esperado de acontecer na sua vida. Ainda não é o momento de você prosperar, mas o Senhor está preparando uma prosperidade na tua vida. Ainda não é o momento de você abençoar, mas o Senhor Ele já está te abençoando. Ainda não é o momento de você libertar, mas o Senhor já está te libertando. Então você percebe que tudo que vem para nós na vontade do Senhor é para quando chegar em pessoas que não o conhecem, elas poderem ver a tua imagem, a tua semelhança nele. Elas possam ver que você tem a postura de Jesus, que você tem o caráter, que você tem a fala dele. E nós estamos caminhando por um tempo que as pessoas irão falar aquilo em João, que aquela empregada falou para Pedro, mas espera aí, você anda como ele, você fala como ele, você estava sentado com ele, você é um daqueles. E aí, você está preparado para ouvir essa frase? Porque é só a vontade do Senhor na tua vida. A vontade do Senhor, ela vai te fazer perder coisas. Ela vai te fazer perder relacionamentos. Ela vai te fazer ver portas serem fechadas. Mas entenda, quando tudo isso acontecer, não julgue o Senhor. Não culpe. Não condene. Pelo contrário, diga para ele, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor faz e é infinitamente maior do que tudo para fazer. Comece a ter esse relacionamento com o Senhor. Comece a criar uma intimidade dEle. Comece a criar um relacionamento diário, onde todos os dias você fale, Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita, Senhor, o Teu prazer em mim. Seja feita, Senhor, o Teu gozo de alegria que me faz sorrir, que me faz me deleitar. Verdadeiramente, Senhor, me guarda no dia mau. Verdadeiramente, Senhor, me guarde quando eu posso olhar para os lados e ver que de verdade muitos cairão. Mas eu não serei atingido porque eu confio no Senhor. Hoje nós precisamos entender que precisamos criar aquela vontade que tinha Paulo, precisamos criar aquela raça de vontade que tinha Paulo. Paulo nunca negou ao Senhor desde o primeiro momento que ele viu o Senhor. O Paulo era a espécie daquele cristão que ele fazia o certo da forma errada. Já ouvimos em muitos lugares isso. Paulo era aquele que quando era Saulo, era muito letrado. Era muito estudioso, era um dos mais inteligentes da sinagoga, mas ele não tinha algo dentro dele. Ele não tinha um relacionamento. E justamente é o que frustra ele, porque quando ele vai ter com os discípulos ali, ele fica impactado de ver homens ignorantes, homens analfabetos, dizer do Senhor de uma forma tão linda e tão doce. Relatos de que um homem é curado na porta do templo, para Paulo aquilo foi realmente um absurdo. Estar com Estevão ali, Estevão recebendo o Espírito Santo, doutrinando todos os primeiros Pentateuco ali dos 5 livros, para Paulo foi uma coisa de indignação muito grande.
Mas ele só descobriu realmente quando tudo isso faz sentido no momento que ele encontra o Senhor. Pautado em Moisés e Davi, o Antigo Testamento traz uma lei diante das circunstâncias de fazer a vontade. Mas quando vem Jesus de Nazaré, essa história muda. A vontade começa a ser boa, perfeita e agradável. Porque Jesus ele começa a trazer para nós um novo sentido de adorar o Senhor e de confiar no Senhor. Ele começa a trazer para nós uma nova vontade, uma nova verdade, uma nova vida naquilo que Ele tem para nós. No encontro de Paulo com Jesus, naquele momento Paulo já entende: quem és tu, Senhor? Ou seja, Paulo, ele já confiava em Deus, ele só não conhecia. Mas a reverência dele de dizer quem és tu, é de saber que tinha alguém maior do que ele ali. E a partir daquele momento, quando ele tem a vida dele totalmente transformada, o que começa a acontecer? Paulo começa a viver a vontade do Senhor. Paulo começa realmente a deixar o Senhor transbordar a vontade dele. Paulo realmente renuncia a tudo. Paulo realmente, para os próprios discípulos ali, os apóstolos, quando Paulo volta já totalmente transformado, para eles é um choque. Que ele chega a se tornar, de certa forma, religioso. Porque ele fica tão empolgado em fazer a vontade do Senhor, ele fica tão empolgado em falar do Senhor, que os apóstolos precisam contê-lo, falar: calma, só um minuto, vamos te enviar, vamos te levar, você vai ser doutrinado. E a vontade do Senhor dentro de Paulo, ela começa a ser algo mais forte, ela começa a ser algo mais profundo. Ah, mas Paulo ele não teve um momento de fraqueza? Teve. E o momento de fraqueza que mais assolou Paulo, mas não o fez desistir, foi ficar sozinho. Paulo teve uma vida que no momento que ele mais precisou, muitos deram as costas. Muitos negaram o evangelho. Muitos não olharam para ele. Mas ele continuou no propósito. Ele continuou fazendo a vontade. Ele continuou manifestando aquilo que o Senhor tinha para ele manifestar. Ele foi ousado. E é essa ousadia que o Senhor quer que nós façamos. É essa ousadia que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Fale de Jesus, manifeste Jesus. Faça o Senhor verdadeiramente ser presente na tua vida. Não fale de um Jesus só de boca, fale de um Jesus que realmente te livrou e te livra todos os dias dos seus vícios, dos seus pecados, das suas intenções, dos seus pensamentos maus. Os dias de hoje para fazer a vontade do Senhor é você continuar andando e não fazer nada de qualquer jeito. É você lutar por uma vida de santidade, é você lutar por uma vida reta, você lutar por uma vida alinhada, sabendo que dias piores se achegarão. Mas você está firme no Senhor, porque você está fazendo a vontade dEle. Como nós lemos realmente em Salmos, é ter prazer em fazer a vontade dEle, tem a única intenção de atribuir a vontade do Senhor nessa terra. O Senhor, Ele só quer que você faça a vontade dEle. Fique calmo, os teus planos, Ele tem no coração, as tuas vontades, Ele tem no coração. Mas Ele quer que você pegue esses planos e essas vontades e você consolide com os planos e a vontade dEle. O Senhor almeja que você realmente olhe para Ele e fale: Senhor, a partir de hoje eu começo a viver a Tua vontade. Não como uma barganha. Tá bom, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade, que eu ganho com isso. Tá bom, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade, mas tô confiando, hein? Não, o Senhor não quer esse coração gelado, Ele não quer, de muitas formas, esse coração debochado. Ele quer que você apenas faça a vontade, Ele te chama para você fazer a vontade. Ah, mas Paulo naquela época, ele ainda estava no fogo da igreja primitiva. Ah, Paulo naquela época ainda estava descobrindo, né? Porque ele imaginou que Jesus voltaria a qualquer momento, por isso que ele foi daquela forma. Amém. E se passaram 2000 anos. E será que a igreja está no mesmo fogo de coração que o Paulo? Será que depois de 2000 anos a igreja ainda caminha
que a qualquer momento o Senhor, Ele bate a nossa porta, a qualquer momento Ele retorna? Será que a igreja de hoje, ela está tendo esse pensamento de fazer a vontade do Senhor, mesmo que em alguns momentos será confrontada? Mesmo que em alguns momentos ela será colocada para sentar, para ouvir? Entenda uma coisa, irmãos, as obras, elas são maravilhosas, as obras, elas são lindas, o Senhor realmente Ele te aguarda para fazer as obras, mas se você não faz da forma que Ele quer que você faça, é esse o termo mesmo, que Ele quer, elas são inúteis. Você pode trazer a melhor ministração, você pode trazer o melhor louvor, você pode ter as melhores coreografias, você pode ter ido em muitos lugares, levado cesta básica, amém, glória a Deus. Mas será que se você fizer isso, colocando o Senhor na frente, permitindo que Ele faça a tua vontade, permitindo que realmente Ele manifeste a vontade dEle na tua vida, é isso que precisa valer a pena. É isso que precisa ser concretizado no reino hoje. Fazer a vontade do Senhor. Estabelecer a vontade do Senhor sobre nós. Fazer com que a partir de nós seja derramada a vontade do Senhor. Fazer como Ele disse nos envios, os 2 envios dele. Vá, fale de mim, apresente o reino. E para aqueles que não querem ouvir, sacuda a sandália, bata a sandália. Continue caminhando, o Senhor quer que você continue. Porque a maioria das ministrações que nós temos na nossa igreja, falando da nossa igreja local, é sempre continue, não pare, não retroceda, vença as circunstâncias, vença as adversidades, não pare. O que importa é o que o Senhor diz para você, porque são palavras de encorajamento para o teu espírito. Para que teu espírito seja convencido pelo Espírito Santo de fazer a vontade dEle. É para que você entenda que quando alguém dizer para você não pare, não é de qualquer jeito, mas não pare, porque o Senhor está te sustentando. Você está machucado? Não pare. Você está ferido? Não pare. Ah, mas você não sabe a minha dor. Realmente eu não sei. Você não sabe o nível de guerra. Realmente eu não sei. Mas eu sei que tem um Jesus na tua vida. Eu sei que tem um Senhor na tua vida. Eu sei que tem um Senhor que, pelo nome dEle, Ele te liberta e te cura todos os dias. Ele guarda a tua casa todos os dias. Porque é um Jesus que foi chamado para fazer a vontade. É um Jesus que foi chamado para obedecer à vontade do Pai. Foi um Jesus que Ele realmente revolucionou uma época e uma geração. Foi um Jesus que Ele veio para esse mundo para revelar quem o enviou. Muitos creram e muitos condenaram. Muitos foram curados, mas muitos não voltaram. Em seu momento de maior dor, em seu momento de maior aflição, Jesus ali no Getsemane, orando, é algo muito forte, muito sério, meus irmãos, porque estudando sobre essa parte aqui que Jesus estava ali orando, e dizem que ele estava gotejando, né? Ali suor de sangue, que algumas gotas de sangue saíram do teu rosto. Jesus, ele já estava sentindo o que era ir para a cruz. Por um momento, Deus colocou ali todos os pecados, um leve momento, e Deus mostrou para ele, é por isso que você vai passar. Então é naquele momento que ele se torna humano e ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim. Que eu não vou suportar, se for possível, passa de mim, porque eu não vou conseguir. Mas, seja feita a tua vontade. Jesus, naquele momento, ele colocou realmente o coração dele nas mãos do Pai. Ah, mas Jesus, ele já desceu sabendo disso? Ah, Jesus, mas quando ele veio, que ele já nasceu, já teve esse propósito? Jesus, ele passou por muitas transições nos seus 33 anos. Jesus, ele recebe uma revelação do Senhor de quem ele é com 12, onde ele doutrina homens da lei ali. Mais para frente, ao torno dos 30, ele realmente recebe ali o Espírito Santo, para onde ele vai para o deserto. E a partir dali ele vive os 3 anos de ministério.
Então você percebe que Jesus também na terra como ser humano, ele passou por todos os processos de um humano. Então ali no Getsemane ele realmente sentiu e ali ele realmente falou: Senhor, este é o meu propósito real, porque eu só fui enviado, mas agora para concretizar como um cordeiro, eu me coloco à disposição. Não foi ninguém que levou Jesus para a cruz, não foi ninguém que matou a Jesus. Jesus ele foi por com própria vontade dentro do seu propósito. Ele foi, na verdade, com a sua vontade para o propósito. Jesus ele abriu mão de tudo para viver o propósito. Jesus caminhou com um traidor por 3 anos, já sabendo o que iria acontecer. E mesmo assim, ele ora para Judas, ele instrui Judas, Judas cura, Judas liberta, Judas expulsa, Judas vai para as 2 comissões de envio dos discípulos e Judas o trai. Ou seja, Judas andou com Jesus, mas não fez a tua vontade. Judas andou com Jesus com o coração humano, de que entregá-lo para os fariseus, ele só seria preso, o tumulto ia passar. Mas ele não imaginava que ele estava levando o Senhor para o propósito. Ele não imaginava que ele estava levando Jesus para o propósito. Ele não imaginava que ele estava levando um homem que já foi prometido por um mundo inteiro a morrer por pessoas. Então hoje você olha para o modelo de Jesus e você vê que ele verdadeiramente alcançou o nível mais completo da vontade do Senhor. E ele vem fazendo isso até hoje nas nossas vidas. O Senhor Jesus até hoje ele vem nos mostrando o caminho da sua vontade. Até hoje ele vem dizendo para nós a rota da sua vontade. Até hoje ele vem dizendo para nós que mesmo você cansado, fadigado, chateado, faça a minha vontade. O Jesus hoje ele te chama a você verdadeiramente colocar o coração nas mãos dele. Não são palavras repetidas, às vezes você pode imaginar que sobe alguém aqui, ministra sobre colocar um coração, aí você ora sobre colocar um coração, aí você louva sobre amores, mas é essa chamada para esse tempo agora. Amar a Jesus e apresentar Jesus. O louvor é lindo, a unção é linda, o Espírito Santo mover é lindo, mas o Senhor ele quer mais de nós para esse tempo. Ele verdadeiramente anseia que a vontade dele seja manifestada de uma forma muito clara. Você não é apenas um membro de um corpo. Você é fundamental para um corpo. Você não precisa esperar ter um título para você almejar o Senhor. Você apenas precisa fazer aquilo que o Senhor pede para você fazer. Não espere um óleo na sua cabeça. Não espere uma autoridade, um nome de uma autoridade, vamos dizer assim, um título, melhor dizendo, sobre a tua vida. Mas ande como o Senhor andou. Veja como o Senhor vê. Faça como o Senhor quer que você faça. Manifeste como o Senhor quer que você manifeste. Vença da forma que o Senhor quer que você vença. E tudo isso diante da vontade dele. Jesus nos ensinou o caminho. Jesus nos ensinou as tribulações. Ele nos ensinou as adversidades. Ele nos ensinou os dedos apontados. Ele nos ensinou que você será realmente palavras fortes, como ludibriado, você será açoitado com palavras, você será insultado com palavras, muitas das vezes até agredido com palavras. Mas se tudo isso for para a vontade do Senhor, então você está no caminho certo. E se por algum momento você sentir que você está desviando do caminho, ou você fez algo que realmente não era da vontade do Senhor, apenas assuma, apenas reconheça,
Apenas volta para Ele e diga: Senhor, não tenho agido como a Tua vontade, me faça retornar o caminho. Não tenho agido, Senhor, da forma e dos preceitos que o Senhor quer, então me mostre novamente o caminho. Hoje o Senhor olha para nós como uma geração santa e eleita, amém, glória a Deus. Mas Ele aguarda a verdadeira manifestação dos filhos, e o avivamento, ele está aí. Muitos dizem avivamento, maranata, mas quando você clama pelo Senhor e seu coração queima por chamas de amor pelo Senhor, você está tendo um avivamento. Você já está vivendo coisas que realmente você jamais imaginou ouvir e ver e viver. Você está verdadeiramente vendo o Senhor fazendo na sua vida. Mas se posicione. Tome uma direção e tome uma decisão nessa direção. Não retroceda. Não olhe para trás e imagine que você perdeu, porque você perdeu sim muitas coisas, mas você vai ganhar coisas maravilhosas lá na frente. Não entenda que o que você perde não é algo que te consolida, muito pelo contrário, o que você perde é algo que abre a sua mente, algo que te impulsiona para você viver a vontade do Senhor. Mas tudo isso precisa de uma decisão. Tudo isso precisa ser pautada numa decisão. Tudo isso precisa ser e dizer: Senhor, eu decido fazer a Tua vontade. Eu decido viver como Moisés viveu, que libertou, que curou, mas que na prudência de uma atitude, eu não quero perder o teu relacionamento. Eu preciso viver como Davi viveu, que já foi preparado, já foi ali consagrado a fazer. E também dentro do discernimento, que eu não possa cair nas armadilhas que o diabo tenta colocar na minha vida. Senhor, que eu possa ser ousado como Paulo, que a partir do momento que teve os seus olhos abertos, que despertou para os seus olhos abertos, começou a viver de acordo com o que o Senhor quis que ele vivesse. E o mais importante, Senhor, eu não posso deixar de viver como o Senhor viveu e vive ainda. Eu preciso ser a Tua imagem, a Tua semelhança. Eu preciso ter o mesmo coração que você tem. Eu preciso deixar que os medos e as frustrações me impeçam de viver a Tua vontade, me impeçam de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero mais andar de acordo com as minhas vontades. A partir de hoje eu decido andar pelas Tuas vontades. E ainda que essa decisão me traga perda, e ainda que essa decisão me traga distanciamento de pessoas, eu confio no Senhor. O Senhor, ele está prestes a fazer algo muito forte na nossa igreja por esses últimos dias. Eu creio muito nisso. Se prepare para ter relacionamentos totalmente mudados na tua vida. Se prepare para ter pessoas que irão caminhar com você que você jamais imaginou. Se prepare para ter pessoas que estarão contigo e você vai falar assim: mas eu nunca sentei com ela para conversar, não tenho nada a ver com ela. Mas dentro do propósito, o Senhor preparou algo bom para vocês. Se prepare para você ter pessoas que não vão parar o teu ministério, assim como foi com Paulo. Paulo se desentende com Barnabé, mas Senhor levanta Silas. No final de tudo, os últimos dias de Paulo, Silas vai para a obra, mas ele traz o médico Lucas. Então Paulo nunca esteve sozinho. E é assim que o Senhor quer com você. Ele vai levantar pessoas para muitas das vezes ser apenas uma sustentabilidade para o teu ministério. Nem que seja por um leve e breve momento, mas Ele sempre vai levantar pessoas. Ele sempre vai colocar pessoas na tua vida que irá te sustentar. Ele sempre colocará pessoas na tua vida que não deixarão você desistir, que terão uma palavra sobre a tua vida, que terão um discernimento e um direcionamento sobre a tua vida. Que você venha nessa noite entender que o Senhor, Ele precisa que você se entregue e Ele espera que você faça a vontade dEle. O Senhor aguarda que você tome uma decisão e que você faça a vontade dEle. O Senhor te chama para você ter uma direção nele
e confiar nele. Porque quando você decide fazer a vontade do Senhor, as coisas elas vão acontecer, mesmo que por um breve momento natural você não esteja vendo, mas o Senhor ele está fazendo. O Senhor está movendo algo dentro de você, está movendo algo à tua volta. Mas para você enxergar isso, ele te pede uma intimidade, ele te pede um relacionamento. Ele pede que você realmente entregue tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja ser entregado, o Senhor quer que você entregue. Tudo aquilo que Ele deseja que você coloque em suas mãos, para que você coloque, para que você não tenha medo, para que você não venha ao meio do caminho desanimar, que você não venha ao meio do caminho enfraquecer, porque a mão forte do Senhor ela é contigo sempre. Coloque a mão no teu coração, vamos ficar de pé. Comece a falar ao Senhor o que você realmente precisa colocar nas mãos dele. Pergunte para o Senhor nesse momento de intimidade qual é a sua verdadeira vontade. Coloque nas mãos do Senhor e pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu manifeste nessa terra pelo Teu nome? O que o Senhor deseja? E a forma que o Senhor deseja que eu seja? Comece a perguntar para Ele, sem rótulos, sem voltas. Comece a fazer uma pergunta sincera. Comece verdadeiramente a fazer uma pergunta que você não faria para outra pessoa, mas hoje você pode fazer para o Senhor. E hoje Ele está aqui para ouvir. Hoje Ele está aqui para ouvir a tua voz. Ô Senhor, nós desejamos, Senhor, que a Tua vontade aconteça, nós desejamos que a Tua vontade ela se revele, que a Tua vontade seja maior que a nossa, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, ela realmente venha acontecer da forma que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, em meio à nossa pequenez, Senhor, se revela forte sobre nós. E venha nossos medos, as nossas angústias, se revela forte sobre nós, Senhor. Em meio às adversidades, em meio a cada circunstância, Senhor, se revele como o Senhor precisa ser revelado, mas nós te perguntamos, qual a Tua vontade sobre nós? Com a profundidade